E aí pessoal, o vídeo de hoje é sobre grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá, por exemplo. Um automóvel desenvolvendo uma velocidade constante igual a 60 km por hora leva 4 horas para percorrer uma distância de 240 km entre duas cidades. Tendo acontecido uma emergência, o motorista terá que efetuar o mesmo trajeto em 3 horas. Pergunta-se, qual a velocidade, considerando que ela seja constante, para que ele faça o percurso no tempo previsto? Então, vemos que existe uma correspondência x e y, se a gente chamar x do tempo em horas e y a velocidade que ele precisa para percorrer essa distância nesse tempo, x. Então, dá para observar que quanto menor for o tempo x, maior será a velocidade, né? A gente sabe que se a gente vai de um percurso a outro e a gente aumenta a velocidade, o tempo para chegar nesse percurso diminui. E o inverso ocorre também, né? Quanto menor for o tempo, maior será a velocidade. E podemos também deduzir disso aí que se o tempo fosse diminuído para metade, a gente teria que dobrar a velocidade. Então a gente diz que nesse tipo de caso, que y é inversamente proporcional a x. Então vamos lá para a definição. Seja x e y dois tipos de grandeza, dizem-se que y é inversamente proporcional a x quando as grandezas x e y estão relacionadas de tal modo que a cada valor de x corresponde um valor bem determinado de y. Escreve-se então que x implica em y e diz que y é função de x. Costuma-se também escrever que y é igual a f de x. Outro caso é que quanto maior for x, menor será y, né? Então, se x implica y e x' implica em y', então, se x for menor que x', implica que y' vai ser menor que x. Quando a gente viu diretamente proporcional, era se x fosse menor do que x', y também seria menor que y'. Aqui é o contrário, se x é menor do que y', y' se torna menor do que y. Vamos ver um exemplo aqui, bem simples. Se 3 torneiras conseguem encher um tanque em 2 horas, quanto tempo demorará para esse tanque encher com apenas 2 torneiras abertas? Então dá para ver que é inversa, né? Porque você está enchendo um tanque com 3 torneiras em 2 horas. Então, se você diminui a quantidade de torneiras, né? O que vai acontecer com o tempo? O tempo vai aumentar, não é isso? Então, a grandeza, número de torneiras e a grandeza tempo são inversamente proporcionais aqui. Então, vamos resolver por redução à unidade. Então, a gente montou aqui um esquema, né? Na coluna à esquerda está o número de torneiras, à direita está as horas, né? as duas grandezas aqui. Então, a gente pegou 3, que são 3 torneiras na questão, reduzindo a unidade, divide por 3, dá 1. Como a gente quer descobrir para 2, multiplica esse 1 por 2 e encontra os 2. Tudo que faz nessa coluna tem que fazer na outra, né? Então, se você tem inicialmente 2 horas, como eu multipliquei por 3 a outra, eu multiplico por 3, as 2 horas vira 6, depois agora eu vou dividir por 2. Então veja que quando eu dividir na primeira coluna por 3, na segunda eu estou fazendo o inverso, eu estou multiplicando por 3. E quando eu multipliquei por 2 na coluna de número de torneiras, em hora eu estou dividindo, eu estou fazendo o inverso, isso porque elas são inversamente proporcionais. Então, a gente chega no resultado 3, né? 3 horas, então 2 torneiras demorarão 3 horas para encher o tanque. Vamos fazer por proporção, que é o jeito mais prático que a gente usa mesmo. Seja x a hora que se deseja saber, então aqui eu fiz uma razão entre o número de torneiras e outra razão entre as horas, né? Então ficou 3 torneiras para 2. E veja só que em vez de eu colocar o 2 sobre x, que o 2 está relacionado ao 3, eu inverti essa fração. Ficou x sobre 2. Então, fazendo extremos por meios, a gente vai ter 2
vezes x igual 3 vezes 2, né? 3 vezes 2 é 6. Esse 2 multiplicando divide, aí vai ficar 6 dividido por 2, que dá 3. Então, a gente vai demorar 3 horas. Vamos ver isso em regra de 3 inversa, praticamente foi o que a gente falou, mas vamos para a definição de regra de 3 inversa. Dado uma grandeza y inversamente proporcional a uma grandeza x, supõe-se que são conhecidos 3 dos números x', y', x2', y2' e pede-se o quarto desses números usando a proporção. Então, é a mesma ideia do diretamente proporcional, né? Você tem quatro números, desses 4 você conhece 3 e quer descobrir o quarto, né? Só que veja como é que vai ficar essa proporção. Ficou x' sobre y' igual a x' sobre x2'. Veja que está invertida, ok? Então, sempre é uma inversa da outra. Eu poderia inverter a de cá e a de lá não. Então, ficou o y 2 linhas para x uma linha e y' para x2, tá certo? Então, vamos fazer agora o problema inicial dos automóveis. Então, vamos relembrar ele aqui. Um automóvel desenvolvendo uma velocidade constante igual a 60 km por hora leva 4 horas para percorrer uma distância de 240 km entre duas cidades. Tendo acontecido uma emergência, o motorista terá que efetuar o mesmo trajeto em 3 horas. A pergunta é: qual a velocidade para que ele faça o percurso no tempo previsto? Então a gente já viu que se trata de inversa, né? Uma proporção inversa. Então vamos lá, vamos chamar de x a velocidade para que se deseja saber. Então a gente montou aqui, né, a fração, ficou 60 sobre x igual 3 sobre 4. Veja que não ficou 4 sobre 3, né? A gente inverteu, ficou 3 sobre 4, porque elas são inversas. Então a fração à esquerda é da velocidade e a fração à direita é do tempo, né? Então, fazendo extremos e meios, fica 3x igual a 60 vezes 4. 60 vezes 4 é 240, então esse x vai ficar igual a 240 sobre 3, dividindo dá 80, então a resposta vai ser 80 km por hora. Beleza? Então, é isso aí. Se você gostou, dá o joinha, se inscreve no canal se não for inscrito. E o próximo vídeo a gente vai misturar essas grandezas aí, vai ver questões maiores. Então, amanhã tem próximo vídeo. Até mais!